Há pouco eu falei sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, revelou neste domingo que ele foi submetido a um exame para averiguar a possibilidade de estar com câncer. De acordo com o parlamentar, foram coletados pedaços profundos de pele para análise. Pelas redes sociais, Carlos criticou o forte esquema policial para escoltar o ex-presidente até o hospital, que contou, segundo ele, com 20 homens armados com fuzis, 10 batedores e até helicóptero, chamando a ação de, vou abrir aspas, continuidade do maior circo armado do Brasil. Em sua primeira aparição pública após o julgamento, Jair Bolsonaro foi recepcionado por um grupo de apoiadores que pediu anistia e disse acreditar na inocência dele. Segundo o boletim médico, o líder da direita está bastante fragilizado e foi diagnosticado com um quadro de anemia e pneumonia residual. As pessoas que nos acompanham por imagens observam justamente o momento em que Jair Bolsonaro sai do hospital e aí acaba se deparando com aquela multidão, pelo menos um grande número de pessoas que acabaram homenageando, enfim, pedindo um aceno. E aí, muitas repercussões, inclusive, teve um despacho há pouco de um ministro do Supremo pedindo explicações para a polícia em relação ao tempo de retorno de Jair Bolsonaro. Enfim, daqui a pouco a gente traz essa informação, mas eu vou passar para os nossos comentaristas, passar para o Cristiano Beraldo. Quem acompanhou o noticiário pôde observar um forte esquema policial, né, para acompanhar Jair Bolsonaro nesse procedimento. E aí há críticas em relação a essa situação. Inclusive, Carlos Bolsonaro até chegou a se manifestar nas redes como um senhor de 70 anos pudesse fugir pela janela do hospital, né, dizendo que foi um exagero, né, um absurdo o número de agentes que acompanharam Jair Bolsonaro até o hospital. Beraldo? Mas isso faz parte da narrativa que o Supremo Tribunal Federal quer colocar em todo esse episódio de Jair Bolsonaro com os seus aliados mais próximos, ainda durante a presidência da República, no final do seu mandato, e também com o que aconteceu no 8 de janeiro. A versão é sempre de que são todos muito perigosos. Tudo que acontece representa um grande risco para o processo, para o Brasil. Então tem que colocar, vai lá um rapaz condenado, vai ao velório da sua avó, tem que ir com 30 policiais de fuzil. Por quê? Porque esse rapaz, que é um profissional, me esqueci a profissão dele, mas enfim, tem lá um trabalho, tem família, tem tudo, ele é perigosíssimo. Ele parece que foi treinado pelo Mossad, que estava lá no Irã, preparando drones para atacar Israel. Mas não, é só um pai de família, só um profissional que estava no lugar errado. Parece que ela chegou depois que o evento já tinha acabado, ali do 8 de janeiro, ficou ali meia hora e está em prisão, aí há 2 anos. E a mesma coisa Jair Bolsonaro. Por mais imprópria que a sua conduta tenha sido ao final do seu mandato, que aquelas discussões dentro do Palácio Planalto não deveriam ter acontecido, imaginar que ele, que teve todas as oportunidades de fugir antes do julgamento e não fugiu, está aí. E aí, agora que ele foi condenado, ele vai fazer esse grande esquema de ir até um hospital para que aí ele vai sair por um lado, por outro, precisa de 35 pessoas para contê-lo. Realmente não faz nenhum sentido. Helicóptero. A tornozeleira serve para quê mesmo? Então, assim, é esse Brasil do espetáculo, do absurdo, em que querem justificar uma série de decisões tomadas com base na periculosidade dessas pessoas, mas que, olhando sem o calor que tem influenciado a avaliação de muita gente, isso tudo é um grande absurdo e uma grande bobagem. Pois é, o Beraldo mencionou esse outro episódio. Lucas Brasileiro, condenado pelos atos do dia 8, está detido, mas recebeu autorização do Supremo para comparecer no enterro da avó. E ele foi
até o cemitério, mas com um forte esquema policial. Inclusive, em dado momento, ele foi fotografado ou gravado ao lado do corpo da avó, com 7 policiais à sua volta, com fuzis. E aí essa é uma imagem muito forte, muito chocante, né? O que ele, com a roupa de presidiário e algemado, poderia fazer naquele momento, né? Ele estava prestando a última homenagem à avó. Mas você, Dávila, Jair Bolsonaro levado ao hospital, forte esquema policial e muitas críticas feitas, inclusive, por integrantes da família. Bom, o Beraldo já disse muito bem a barbaridade que é esse esquema de segurança em torno de uma pessoa como o Jair Bolsonaro hoje. Até parece que ele vai ter uma fuga espetacular, como se ele fosse chefe do tráfico, né? Aqueles que tiram o sujeito dentro de cadeia de helicóptero, alguma coisa assim. É um absurdo total. Agora, o problema, Caniato, é que um elemento a mais vai entrar agora neste jogo político-judicial, que serão os boletins médicos. Cada vez mais a condição frágil de saúde de Jair Bolsonaro fará com que os médicos entrem nesse jogo político. Os relatórios médicos serão muito importantes para saber qual é a real condição de saúde de Jair Bolsonaro, se está piorando, se está agravando, porque isso, evidentemente, vai influenciar a decisão final dos tribunais quando acabar todos os processos, quando acabar todos os mecanismos que é possível de recorrer da sentença. Então, boletim médico agora virou também peça de exploração política. É lamentável o ponto a que nós chegamos. Pois é, e certamente há dúvidas também se Jair Bolsonaro vai cumprir em regime fechado ou na domiciliar. Há pouco nós trouxemos a informação que a defesa prepara formalmente o pedido para cumprimento em prisão domiciliar após o trânsito em julgado. Você, Mota, a informação que indica que Jair Bolsonaro teve um forte esquema policial para que ele pudesse ir à unidade de saúde, fazer esse procedimento, a retirada de algumas partes da sua pele, identificação se há câncer, há tecido canceroso, mas enfim, muitas críticas em relação ao volume de agentes que fizeram esse acompanhamento. Há 2 dias, um dos maiores jornais brasileiros publicou um editorial, cujo título era Bolsonaro, um cadáver insepulto. O autor do artigo avisava que ninguém se engane. Sob inspiração do golpista condenado, os liberticidas continuarão a atazanar a vida dos brasileiros, investindo em crises institucionais para desmoralizar a democracia. Como se isso não fosse suficiente, o artigo continuava. A condenação de Jair Bolsonaro e de seus associados por tentativa de golpe de Estado não significa que esses dejetos da democracia tenham sido eliminados da vida nacional. No dia 11 de setembro, um outro jornal publicou um artigo que eu comentei aqui no Pingos, cujo título era Análise, mesmo condenado, Bolsonaro permanece como ameaça institucional. E o subtítulo dizia, Donald Trump e projeto de anistia mantém aceso o risco de ruptura. Mas olha, a anistia é justamente uma tentativa de evitar rupturas. Sempre foi assim. Mesmo inelegível, investigado, processado, preso em casa, incomunicável, condenado e agora sentenciado a 27 anos de prisão, para o jornal, Bolsonaro permanece como ameaça institucional. O que será, então, que o nobre jornal sugere que seja feito? Agora, Cristiano Beraldo, Fernando Collor teve o pedido feito pela sua defesa acatado em relação à prisão domiciliar em razão de problemas de saúde. Muitos entendem que a situação de Jair Bolsonaro também é muito séria, muito grave, principalmente pelas consequências da facada na campanha de 18, e aí entendem que qualquer corte atenderia o pedido de uma defesa em razão dessa situação de saúde.
Mas há leituras que indicam, e aí é preciso conectar com a reflexão que você fez há pouco, que isso até poderia ser atendido, mas não num primeiro momento, que aquela cena de Jair Bolsonaro sendo conduzido ao presídio, isso aconteceria, porque faria parte dessa narrativa ou esse projeto construído, na visão de alguns, né? O que é preciso trazer, considerar? Você acredita, projeta em um deferimento por parte da Suprema Corte em relação ao pedido da defesa para cumprimento em prisão domiciliar? Ou você acha que isso até pode acontecer, mas em um segundo momento? Então a gente precisa considerar que estamos falando da mesma corte que mais cedo comentávamos a notícia, a informação apurada por um repórter, de que decisão de um ministro seria pautado pela ação dos Estados Unidos em relação à corte. Então, deste ambiente pode-se esperar tudo. Eu não vejo nenhuma indicação de que, num primeiro momento ao menos, Jair Bolsonaro terá a possibilidade de cumprir essa pena em casa, e ele vai se colocando ou sendo colocado numa posição bastante diferente de decisões tomadas. Você citou Fernando Collor. Lula, obviamente, cumpriu pena na Polícia Federal de Curitiba. Luiz Fernando Pezão, que foi governador do Rio de Janeiro, cumpriu pena num quartel da Polícia Militar, se não me engano, em razão do cargo que ocupou. Então, é bastante comum que figuras que tenham ocupado cargos importantes, como a presidência da República, ao serem condenados, cumpram penas em determinados ambientes, até porque são ambientes mais fáceis de serem controlados. É uma situação bastante delicada, né? Que você vai ter ali, às vezes, um presidente que o policial que está supervisionando, ele tem alguma opinião sobre aquele preso, a opinião ideológica, ou então que já foi ajudado pelo presidente na época do exercício do mandato, que de alguma forma ali ajudou a categoria ou atendeu um pedido ali daquele grupo. Enfim, você tem uma série de situações que é mais prudente que essa pena seja cumprida num lugar mais bem organizado, mais bem controlado. Agora, eu acho que a Suprema Corte brasileira, tomada por esse espírito de vingança, por essa atuação política, acaba não percebendo que, assim como fez a imprensa norte-americana em relação a Donald Trump, eles estão colocando o combustível necessário para que se crie um personagem bastante maior e que perdure por muito mais tempo do que seria razoável, porque a ação ela é tão bruta, ela é tão inadequada dentro desse Brasil de absurdo que vivemos, que obviamente é colocado no Jair Bolsonaro essa imagem de uma vítima. E eu repito, já disse isso aqui no passado, ter essa imagem de Michele Bolsonaro indo visitar no presídio Jair Bolsonaro, levando uma comidinha, uma marmitinha para o Jair Bolsonaro e tal, isso vai criar na própria Michele Bolsonaro um personagem altamente presidenciável. O brasileiro, em geral, ele se sensibiliza com essas histórias tristes e vota nessas pessoas que são alvo dessas injustiças. Então, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes demonstra essa atuação para poder extirpar Jair Bolsonaro da vida pública, vai acabar ele próprio, em razão dessas ações, gerando uma candidata, no caso, extremamente competitiva para as eleições do ano que vem. Rápida parada, é um intervalo a jato, hein? Voltaremos em 1 minuto e 10 com mais notícia e mais comentários, mas eu conto com você. Até já!